Olá, senhores. Sejam bem-vindas a mais uma videoaula, certo, do curso de inspeção de equipamentos, certo? De maneira que nessa nossa segunda videoaula estamos tratando sobre tubulações industriais, certo? E de acordo com a primeira videoaula, nós vimos os fundamentos básicos, né, da tubulação, tipos de aplicação, formas de aplicação, tipo de materiais conduzidos, certo? Bem como os processos de fabricação dela, né, que podem ser divididos em tubos com costura e tubos sem costura, certo? De maneira que nessa nossa segunda videoaula de tubulações nós vamos começar, acompanhem comigo, pelas extremidades, ou seja, os tipos de extremidades dos nossos tubos. Nossos tubos, eles podem ser distribuídos, eles se distribuem de três formas diferentes com relação às suas extremidades, às suas pontas. Primeiro é a ponta lisa, certo? Que é aquela ponta reta do tubo, certo? Sem nenhum tipo de usinagem. Temos a ponta chanfrada, que é aquela que possui o chanfro para que em conexão com outra tubulação possa ser feita uma solda, interligando dois tubos diferentes. E temos aquela extremidade rosqueada, certo? Que quando você tem um serviço a frio, você quer associar um flange a ela, você utiliza essa ligação rosqueada ao invés de uma solda, por exemplo. Esses são os três tipos de extremidades, beleza? De maneira que a chanfrada geralmente é para interligar duas linhas de tubos diferentes, né? Por meio de um cordão de solda. E a rosqueada, que tem a função geralmente de ligar, né, de uma ligação a frio, né, que classifica-se ligação a quente, que é por solda, ligação a frio, que é por meio de montagem, né, encaixe. Seria um flange, seria uma válvula, seria um nipple, qualquer coisa que possa ser rosqueado e não soldado. Temos aqui no nosso próximo slide, com relação agora a diâmetros comerciais. Ou seja, aqui já temos ligações com comercialização, certo? De tubulações com relação a seus diâmetros. Vamos à leitura. Aço carbono, bem como o aço ASME, regido pela norma B31.10, diz que o diâmetro nominal, ou seja, para quem ainda não sabe, senhores, o diâmetro nominal é aquele diâmetro relacionado ao diâmetro externo, certo? É o diâmetro total da sua tubulação, de maneira que o diâmetro do furo fica sendo o nosso diâmetro interno, certo? Então, vamos à nossa leitura. Diâmetro nominal, certo? De aço carbono e aço liga. Vai de 1/8 de polegada até 36 polegadas. O de aço inoxidável, que é regido pela norma ASME 31.19, rege de 1/8 de polegada até 12 polegadas, ou seja, são comercializados normalmente tubos com esse diâmetro, certo? Essa faixa de diâmetros nominais. Falando em diâmetro nominal, vamos entender agora de forma melhor o que é um diâmetro nominal. Acompanhem comigo. Por exemplo, temos aqui uma tubulação que vai de 1/8 de polegada a 12 polegadas. Temos que esse furo interno, esse círculo interno aqui, ele é o diâmetro interno. Esse furo, esse círculo maior aqui, diz respeito ao diâmetro externo, bem como a distância entre essa circunferência e essa é a nossa espessura, né? A nossa parede, a espessura da parede da tubulação, certo? De maneira que diâmetro nominal não é igual ao diâmetro interno, que por sua vez não é também igual ao diâmetro externo. Porém, isso até 12 polegadas, certo? Até 12 polegadas, o diâmetro nominal não coincide também com o diâmetro externo. Porém, a partir de 14 polegadas até 36 polegadas, o diâmetro nominal é igual ao diâmetro externo, certo? São equivalentes. Então, tenham isso em mente, com essa limitação de 1/8 a 12, o diâmetro interno, o diâmetro nominal e o diâmetro da espessura, né, no caso, da circunferência da espessura, não são iguais, né, o diâmetro externo, perdão, e de 14 a 36 polegadas, o diâmetro externo já é igual ao diâmetro nominal. Beleza? Antes da norma ASME, tínhamos que a categoria com relação a espessuras de paredes de tubos era determinado peso normal,
que era conhecido como Standard, que era o S, o Extra Forte, que era Extra Strong, que é XS, e o Duplo Extra Forte, que é o Double Extra Strong, que é XXS. É o famoso XXS que a gente fala na unidade. Um tubo com uma parede muito firme, muito espessa, é o famoso tubo XXS, né? Que o nego fala que é pesado e tudo mais, na unidade. Após a norma ANSI 3610, ficou dividido em dois tipos. A séries, né, que é no caso o número de escala, de schedule, né, o schedule number, e séries padronizadas, que é a série 10, 20, 30, 40, que vai 60, 80, 100, 120, 140 e 160. Isso aí, senhores, é uma correlação entre o diâmetro interno, a parede, né, a sua espessura da tubulação e a extensão total, ou seja, o diâmetro nominal da sua tubulação, que significa dizer o quê? Diâmetro nominal é o diâmetro de trabalho. Então, você pode ter um diâmetro nominal, certo? E de acordo com a sua série, 10, 20, 30, 40 até o 160, você tem o quê? Um diâmetro interno maior, o que implica em um afinamento, por assim dizer, ou um aumento da espessura da sua parede do tubo, de maneira que o 10 seria uma parede mais fina e o 160 seria uma parede mais espessa, uma parede bem grossa, tendendo a ser o XXS, por exemplo. Ok? Vamos ao próximo slide. Olha só, aqui nós temos um exemplo ilustrativo muito bom. Veja só o nosso primeiro desenho ali, ó. Diâmetro nominal de 1 polegada é o nosso exemplo. O diâmetro externo é de 1,315 polegadas. Então temos aqui, olha só, que na schedule 40 temos o quê? O diâmetro interno de 1,0. Porém, a espessura da nossa parede é de 0,133 polegadas, ou seja, continua com o diâmetro nominal, que é igual ao diâmetro, que é equivalente, por assim dizer, ao diâmetro externo, de 1 polegada, 1,315 polegadas, certo? Porém, o que houve a diferença aqui nesse schedule 40? Houve uma diferença do diâmetro interno. Percebam, senhores, que a parede dos três exemplos, essa primeira parede aqui, ela é a mais fina, é a menos espessa, certo? Então isso fez com que houvesse uma schedule X, no caso a schedule 40. Se os senhores perceberem, a representação que está ao lado é a Extra Strong, é a XS, que já é diferente da Standard, que é a S, que é a normal. Essa tubulação conhecida como a XS, ela está na faixa de schedule de 80, certo? Possui o mesmo diâmetro externo da Standard, porém, a espessura da parede, como os senhores podem perceber, ela já aumentou, ou seja, é uma parede mais espessa e, em consequência disso, ocorreu o que com o seu diâmetro externo? Diminuiu na mesma proporção. Percebam que na schedule Standard, schedule 40, o diâmetro interno era de 1,049. Agora ele já passou a ser 0,957. Então houve uma redução. E no nosso terceiro e último exemplo aqui, que temos o nosso Double Extra Strong, que no caso é o XXS, cuja schedule é 160, que é a última, né? Nós temos que o diâmetro interno é muito pequeno, certo? 0,815, porém a sua espessura da parede é de 0,250 polegadas, ou seja, é uma parede muito espessa, certo? E continua, assim como os outros, com 1,315 polegadas de diâmetro externo. O que muda, como os senhores podem perceber, da Standard, da Extra Strong e da Double Extra Strong, não é nada mais do que o quê? A espessura da sua parede. Como se determina, de acordo com o projeto, né, a nível de projeto, como se determina a espessura que se deve usar? Muito simples, o cálculo é schedule igual a 1000 vezes P, que é a pressão interna de trabalho, que é dada em PSI, dividido pela tensão admissível do material, que também é dada em PSI, sendo que a primeira é PSI, a série e espessura de parede. Nós temos a schedule 10, 20, 30, 40. Até aqui, standard. Entre 60 e 80, extra strong. E de 120 a 160 temos a double extra strong, que é a XXS. E o dubbing
que é com relação ao tubing, né, que é a tubulação, diz respeito ao diâmetro externo e a espessura. Temos aqui agora materiais, né, vamos falar agora sobre os tipos de materiais que compõem os tubos, certo, no seu processo de fabricação, e nós temos que ver o quê? Quais são os fatores determinantes para a escolha do material adequado, ou seja, para cada tipo de serviço, para cada função da sua tubulação, é evidente que você vai ter um material mais apropriado que outro. Quais são esses fatores determinantes, os fatores que ponderam na nossa tubulação? Muito simples. Primeiro, pressão. Com qual faixa de pressão iremos trabalhar? Evidentemente que qual faixa de temperatura? Tem materiais que resistem a temperaturas maiores, bem como outros materiais têm uma resistência maior a temperaturas menores, que é o caso do aço carbono acalmado, né? Que possui 1% de silício, que tem resistência a baixas temperaturas. Temos o tipo de fluido conduzido. Por quê? Isso nos remete a duas coisas: a corrosão do material e a contaminação do seu material por conta do fluido, ou seja, se você está tratando de um material que possui uma propriedade alcalina, uma propriedade salina, você tem que usar um material com propriedades inoxidáveis, certo? Para que não haja a corrosão da sua tubulação por conta do contato dela com esse fluido. Bem como a função contrária. Você está transportando, por exemplo, um alimento, certo? Um fluido, uma água potável própria para consumo humano. Você não pode transportar ela em tubulações que possam contaminar esse fluido, certo? Então, isso influi também na escolha do material. Temos o que? O custo. Temos o que? O custo. Óbvio, não poderia ficar sem falarmos, não poderia passar desapercebido, certo? O custo, de repente, de acordo com a necessidade da qualidade, né, da tubulação, você vai ver se o custeio dela é geralmente a tubulação mais empregada é de aço carbono por possuir um menor custo, certo? Mas há casos em que é necessário uma tubulação de aço inoxidável, de um aço liga, de um alumínio, até mesmo de um titânio, que geralmente costuma ser o tubo mais caro. Segurança, que diz respeito exatamente que nos remete, né, à observação dos tubos que determinam, que suportam, melhor dizendo, a faixa de pressão e temperatura, para que não haja uma ruptura, uma posterior ruptura dessa tubulação. Temos também os fatores que determinam que são as sobrecargas externas, ou seja, aquilo ao tipo de condição externa o seu tubo vai estar exposto, né? Vai estar enterrado, vai estar exposto ao sol, à chuva, em qualquer tipo de intemperismo. E por último ali temos resistência ao escoamento, no caso a perda de carga, ou seja, dependendo da forma na qual haja o seu escoamento, se é um escoamento laminar, que é um escoamento que diz respeito a materiais com uma viscosidade maior, que é um escoamento mais, né, bem feito, ou até mesmo um escoamento turbulento, que são materiais menos viscosos, que há muita perda de carga por causa da quantidade de choques na parede interna. Tudo isso determina a escolha do material, certo? Da sua tubulação. Correto, senhores? Vamos ao próximo slide. Temos aqui agora, senhores, tipos de ligações. Como eu já havia dito anteriormente, existem aí inicialmente 4 tipos, certo? São, primeiro, ligações roscadas, que exigem que a extremidade do tubo seja rosqueada, evidentemente. Temos a ligação soldada, que é quando a ligação de um tubo a outro é feita por forma de solda, evidentemente. E temos as ligações flangeadas, que é quando você conecta uma tubulação a um flange, por exemplo, né? E por último temos ali a ligação de tubos de ferro fundido e tubing, que requerem conexões especiais inerentes às suas características de projeto. Até porque tubulações de ferro fundido, além de ser uma tubulação um tanto obsoleta, o ferro fundido ele possui um teor de carbono muito superior ao do aço carbono normal. Certo? Ele possui, se eu não me engano, 2,5% de carbono em sua estrutura. Então isso é uma quantidade muito elevada de carbono, que torna o ferro fundido um material metálico, mas muito quebradiço. Então ele necessita de uma ligação especial. Vamos falar agora sobre os tubos de aço carbono, certo? Vamos falar primeiro das vantagens. Foi a que eu citei anteriormente. Menor relação custo e resistência mecânica, ou seja, ele é barato,
te oferece uma boa resistência mecânica a nível de operações normais, certo? De transporte, de fluidos, etc e tal. Facilidade de usinagem, conformação e soldagem, ou seja, é um tubo fácil de usinar, não é um tubo fácil de conformar, você aplica uma certa temperatura e você consegue conformar ele à sua moda, certo? E fácil de soldar. É um tubo que consegue pegar uma solda com facilidade, ele consegue se fundir a outro por meio de soldagem com facilidade. Ampla faixa de utilização com relação à faixa de temperatura, certo? Ele suporta de menos 45 graus até 400 graus sem comprometer a sua estrutura, a sua resistência material. Na refinaria, como está dizendo o nosso slide, é mais de 90% da tubulação justamente por causa desse custo-benefício, dessa facilidade de operação dele, né, de operar. E temos ali o final de fácil de ser encontrado no comércio. Senhores, já falei e vou repetir. É o tubo mais encontrado no meio industrial. Tubo de aço carbono. Fato. De maneira que, por conta disso, é o mais fácil de ser comercializado, mas de ser encontrado. Possui desvantagens. Quais são? Primeiro, resistência mecânica resiste até 400. Porém, acima de 400 graus, a resistência mecânica dele é seriamente comprometida, que é o famoso creep. Né, que quando a temperatura atua acima de 400 graus, há um comprometimento muito grande da sua resistência, certo? Torna ele maleável demais, podendo até ocorrer uma deformação. Em temperaturas acima de 530 graus Celsius, há a geração de uma oxidação superficial, ou seja, uma carepa de laminação devido a uma corrosão ácida, né, por assim dizer, devido ao excesso de temperatura. Tem pequena resistência à corrosão, ou seja, necessita de uma camada de sobreespessura, até mesmo de um revestimento metálico, de maneira que eu falei o quê? Transporte de materiais comuns. Agora, um material que possua um teor de álcali, um teor alcalino, né? Um teor salino também, um pouco mais elevado, ele já não é tão resistente quanto um aço inox, um aço liga. E possui, em contato com o solo, sem o devido revestimento, ele está sujeito à corrosão por pit, né? Pits são aqueles tipos de corrosão que são dados em pontos, né? Começam em pontos determinados. Esses são as corrosões por pit. De maneira que, mesmo você implantando o seu revestimento, ele não fica 100% isento da corrosão por pit. Ele simplesmente é protegido, certo? Conferindo assim uma resistência maior, um tempo de vida maior, mas também é afetado. Vamos em frente. Ainda em tubulação de aço carbono, vamos ver as normas que prevêem, né, as utilizações. Bom, de acordo com a ASTM, certo? Que significa American Society for Testing and Materials, ou seja, Sociedade Americana de Testes em Materiais. Testes de materiais. Então, a ASTM A106 diz que aço carbono de alta qualidade, acalmado com silício, tá? Esse percentual de silício, senhores, não está aqui, mas eu lhes digo, é com 1% de silício somente, certo? Para elevadas temperaturas, diz respeito a tubos sem costura com diâmetro nominal, lembrando, de aço carbono, que vai de 1/8 de polegada a 26 polegadas, nos graus A, B e C. Esses graus, senhores, dizem respeito ao teor, prestem atenção, grau de tubulação. De acordo com a ASTM A106, não diz respeito à schedule necessariamente. Diz respeito ao teor, ao percentual máximo de carbono. Percebam aqui, senhores, ó, grau A, percentual C max, ou seja, percentual de carbono máximo, 0,25 e uma pressão de 34 kg por milímetro quadrado. Grau B já tem um percentual de carbono um pouco maior, 0,42 kg por milímetro. E, proporcionalmente, temos o grau C. O grau C tem teor de carbono máximo de 0,35%, com 48 kg por milímetro quadrado de resistência de pressão. A norma API, que é American Petroleum Institute, que diz respeito ao Instituto Americano do Petróleo, diz o quê? Que a API 5L trata de aço carbono de qualidade média
com ou sem costura e em cujo diâmetro nominal vai de 1/8 de polegada, né, que é o tubo de 1/8, a 26 polegadas nos graus de teor de carbono A ou B somente. O C na API fica de fora. Temos aqui, de uma forma bem rápida de se abranger, né, não há necessidade de nós aprofundarmos em cada um, devemos simplesmente saber essas normas, né, que são especificações mais usuais, que são a ASTM A53, A106, A120, A134, entre essas outras aí, né, que simplesmente não é necessário que nós saibamos de cabeça, né, para que servem cada uma, porém nós devemos saber identificá-las para quando for necessário cada tipo de atuação, cada tipo de serviço. Por exemplo, a A53 e a A106. Tubo de média qualidade, com ou sem costura, de 1/8 a 26 polegadas de uso geral. Já a A106 diz respeito ao que? Tubos de alta qualidade, sem costura, ou seja, não tem cordão de solda, pode ser feito, no caso, laminação, extrusão ou fundição, de 1/8 a 26 polegadas, utilizado para altas temperaturas. Bem como nós temos aqui, ó, o API, a ASTM, perdão, 672, tubos com costura, somente com solda longitudinal ou helicoidal, de 16 polegadas ou maiores para serviços de altas pressões e temperaturas moderadas. Então, para cada tipo de serviço, certo, nós temos uma norma específica, de maneira que essa tabela deve ser sempre consultada. Bom, temos aqui ainda agora, falando de materiais, porém vamos entrar agora no campo de tubos de aço liga e aços inoxidáveis. São tubos de uma origem um pouco que o aço carbono. Vamos a eles. São empregados aonde? Em serviços de altas temperaturas, de baixas temperaturas também, onde haja uma alta corrosão devido ou ao ambiente externo ou ao tipo de fluido conduzido. Quarto adendo, quando há necessidade, de não contaminação, ou seja, você não pode, o seu metal, né, do seu tubo não pode contaminar o fluido conduzido. E por conta de todos esses fatores vem a segurança, o que confere uma resistência à pressão, à temperatura, garantindo que não haja a ruptura desse material, bem como não haja a contaminação do fluido conduzido por ele. Desvantagens, óbvio, maior custo e por conta das suas propriedades mecânicas, propriedades materiais, seus componentes materiais, é mais difícil de soldar, certo? Exigindo uma certa perícia extra do seu soldador. Vamos falar dos tubos inicialmente de aço liga. Tubos de aço liga, eles podem ser nada mais do que uma liga de aço carbono com uma liga. Que ligas são essas? Cromo, níquel e molibdênio. Vejamos aqui. Tubos de aço liga com cromo. Ele te confere uma resistência maior à oxidação, ou seja, ele tem uma resistência maior à corrosão. Tubo de molibdênio te confere uma resistência maior à fluência, no caso é usado para tubulações com uma temperatura maior, ou seja, tubulações onde ficam sujeitas por um longo espaço de tempo, por assim dizer, a altas temperaturas, porque afinal de contas nós sabemos que a fluência se deve a isso, a uma alta temperatura, a um excesso de temperatura por um longo período de tempo. E por fim nós temos também o tubo de aço liga com níquel, que assim como o de cromo, te oferece uma boa resistência à corrosão. O cromo, ele impede que você tenha oxidação, geração de ferrugem, né? Por conta das condições externas e ou internas. E a corrosão, o níquel, ele tem uma capacidade de resistir à corrosão gerada pelo material que você transporta. De maneira que o tubo de cupro-níquel, ou seja, uma liga de cobre e de níquel, ele tem uma resistência muito boa a esse tipo de intemperismo, seja externo ou interno. Tubos agora de aço inox. Tubo de aço inoxidável, certo? Existem inicialmente, senhores, gravem isso, é importantíssimo, é digno até de questão de prova. Dois tipos, macroscopicamente dizendo. Primeiro, austenítico. Segundo, ferrítico. Austenítico se subdivide em cromo e níquel.
Ou seja, vai de um percentual de cromo de 16% a 26% e de níquel de 6% a 22%. São utilizados para serviços em altas e baixas com resistência à fluência, que eu já expliquei como funciona. Fácil soldagem dentro da categoria de aço liga, né? Não significa que sejam fáceis. E possuem uma extrema resistência à corrosão. Afinal de contas, o cromo impede a oxidação com relação à ferrugem por conta de meio externo, e o níquel te confere uma resistência à corrosão interna, né, devido ao contato com o material que você transporta. E o ferrítico, que só possui um teor de cromo que vai de 12% a 30%. É um tubo em relação ao tubo austenítico mais barato. É um pouco mais difícil de soldar, é resistente ao cloro, ao íon de cloro, ao ânion cloro, e possui uma resistência à corrosão. Vamos em frente. Agora vamos tratar, senhores, de tubos de ferro fundido. Bom, tubos de ferro fundido, senhores, na atualidade, não está aqui, mas eu vou comentar com os senhores pela minha experiência, minha pequena experiência. Olha só, tubo de ferro fundido hoje em dia já não é mais tão usado, justamente pelas suas propriedades mecânicas e a necessidade hoje em dia de um serviço mais dinamizado. Esse serviço mais dinamizado, mais eficiente, exige que haja uma temperatura maior, bem como uma pressão de trabalho maior. E esse tubo de ferro fundido, ele não possui características materiais que conferem uma boa resistência mecânica, né? Uma resistência mecânica que atenda essa nova demanda de faixas de pressão e temperatura. De maneira que, acompanhem a leitura do slide comigo, são utilizados para serviços somente de baixa responsabilidade. No caso, transporte de água salgada. Possui, embora não seja muito utilizado, uma ótima resistência à corrosão, certo? Tanto é que ele pode transportar água salgada. Porém, possui uma baixa resistência mecânica, um material extremamente frágil. Qualquer tipo de fratura nele não seria uma fratura maleável, não seria uma fratura plástica. Seria uma fratura frágil, uma fratura que quebraria, quebradiça. Diâmetro externo dos tubos de aço de ferro fundido vai de 2 polegadas até 24 polegadas. Agora vem aqui tubulação de tubo de ferro fundido, de ferro forjado, perdão, que é o ferro galvanizado, certo? Aquele processo de adição de zinco, se eu não me engano, cobre. É utilizado para água, ar comprimido e com vapor condensado, certo? Simplesmente serviços também de baixa responsabilidade. E o diâmetro nominal dele só pode ser menor ou igual a 4 polegadas, não mais que isso. E a norma ASME B31.3 diz que para hidrocarbonetos, o tubo de ferro forjado pode atender de 0 graus Celsius, certo? A temperatura de trabalho tem que ficar entre 0 graus Celsius e 150 graus Celsius, com a faixa de pressão inferior ou igual a 1 milhão de pascais, ou seja, 1 megapascal, que está dentro da unidade ali. Qualquer coisa fora disso seria externar a unidade de megapascal. Falamos agora sobre os tubos de cobre e suas ligas. Tubos de cobre e suas ligas. Bom, primeiro temos 3 tipos de tubos de cobre. Cobre puro, que é regido pela STM B68, B75 e B88. Temos a liga de cobre, que é de latão, que é de ASTM B111, perdão. E por último temos a liga de cobre-níquel, que é a famosa cupro-níquel, que é regida pela norma ASTM B466. Quais são as vantagens dos tubos de cobre? Resistência térmica elevada e ótima condutividade, ou seja, ele conduz muito bem qualquer tipo de energia, seja um transporte ou seja energia elétrica mesmo. E o CST possui presença de NH3, certo? Que é o ácido nítrico, se eu não me engano. Refrigeração, aquecimento e instrumentação são muito bons para esse tipo de emprego, certo? E possuem diâmetro externo de 1/4 de polegada a 12 polegadas e diâmetro nominal de meia polegada a 12 polegadas nas schedules de 20 e 40, certo? São standard, por assim dizer, né? Temos agora aqui, senhores, os tubos de níquel e suas ligas. Inicialmente, temos 3 tipos de níquel.
Níquel comercial, temos o famoso Monel e o famoso Inconel. O Monel possui 67% de níquel contra 30% de cobre, uma vez que o Inconel possua 80% de níquel e 13% de cobre. Certo? Vantagens: possui uma ótima resistência mecânica e excepcional resistência à corrosão, ou seja, tubos de níquel são excelentes tubos para resistência à corrosão. Porém, contudo, entretanto, são extremamente caros também, um altíssimo custo, certo? São empregados para água salgada, por resistir à corrosão, ácidos diluídos, ou seja, por conta também da corrosão, certo? Eles podem trabalhar com o transporte de ácidos. Quando se há necessidade de não contaminar o fluido, ou seja, um fluido pode passar por ele que não vai haver contaminação dos seus componentes não irão contaminar esse fluido, com criogênia e altas temperaturas, ou seja, o níquel, junto com o cobre, ele confere uma resistência muito boa a altas temperaturas. Certo, senhores? Vamos agora falar dos tubos de alumínio. Tubo de alumínio que é regido pela norma ASTM B241. Quais são as vantagens? Alta condutividade térmica, ou seja, ele é um tubo que conduz energia térmica com muita facilidade, de maneira que alguns fornos possuem suas tubulações, né, de convecção. Suas tubulações são de alumínio. São extremamente leves, o que facilita bastante seu transporte, seu manuseio, sua montagem. Possui ótima também resistência à corrosão e produtos de corrosão não são tóxicos, ou seja, os produtos de corrosão que passarem por ele não serão tóxicos. Possui quais desvantagens? Baixo ponto de fusão, ou seja, ele com uma temperatura menor, certo? Com temperaturas inferiores, ele já está fundindo, né? O que não é bom. E possui uma baixa resistência mecânica, ou seja, é um material não necessariamente quebradiço, mas ele é um material fraco, tipo, qualquer coisa danifica ele, amassa, certo? Há um dobramento, muito frágil. Utilizado para sistemas de refrigeração, por resistir por justamente refrigeração e aquecimento ali, gente. Por quê? Possui uma boa condutibilidade térmica, né? Condutividade. Trabalha-se também com criogênia e garante uma não contaminação do fluido conduzido por ele, certo? Ele não contamina. Pode passar o fluido com segurança e propriedade que ele não será contaminado pelo tubo de alumínio. De acordo com a ASTM 241, eles respeitam a faixa de diâmetro externo de 1/4 de polegada a 12 polegadas e diâmetro nominal de meia polegada a 12 polegadas também na schedule de 20 a 40, que são as standard. Vamos agora ao tubo de titânio, zircônio e suas ligas. São os tubos mais caros. Vantagens: resistência mecânica em altas temperaturas. O tubo de titânio você pode expor ele a altíssimas temperaturas, que a temperatura de fusão dele é muito, muito alta. A temperatura de fusão do titânio é altíssima. Se eu não me engano é 831 graus Celsius ou até mais, eu não tenho certeza. São tubos extremamente leves, são muito leves, embora sejam muito fortes, e possuem uma excepcional resistência à corrosão. São dos que melhores resistem à corrosão, certo? Até melhor do que os aços inoxidáveis. Desvantagem, né, em meio a esse excesso de vantagens, esse paraíso de vantagens, é o altíssimo custo. Tubo de titânio no mercado é o tubo mais caro que se tem. Utilizados para transporte de água salgada, ácido diluído e opera com altas temperaturas sem nenhum tipo de problema. Vamos agora aos tubos de chumbo. Vantagem: é um dos que melhor possui também, assim como o titânio, resistência à corrosão. Ele não corrói, praticamente nunca. Desvantagem: possui baixa dureza, é um tubo, por incrível que pareça, embora a gente fale assim chumbo, mas é um tubo mole, né? Ele não é duro o suficiente. Ele é muito pesado, afinal de contas todos nós sabemos que o chumbo é o elemento da tabela periódica que possui a maior densidade, certo? Ele é o material mais pesado que se tem na natureza. Possui uma baixíssima resistência mecânica, ou seja, tudo quebra o chumbo, tudo deforma o chumbo. E o ponto de fusão dele é muito baixo, é mais baixo ainda do que o do alumínio. Utilizado em serviços do quê?
não severos também, ou seja, em esgoto, por exemplo, predial e industrial. E por ter uma excepcional resistência à corrosão, ele pode trabalhar com ácidos fortíssimos, como por exemplo o ácido sulfúrico, né? Que é o transporte ali do H2SO4. E o diâmetro interno, a faixa de operação vai de 1/4 de polegar. Temos aqui os materiais poliméricos, certo? São os derivados do polímero. Vantagem: são leves, tubos leves, fáceis de trabalhar. São tubos evidentemente muito fáceis mesmo, por conta das suas características mecânicas. Tem boa resistência à perda de carga. São resistentes à corrosão, porque afinal de contas não são metálicos. E possuem uma boa aparência. Desvantagens: possuem uma baixa resistência mecânica, ou seja, são mais frágeis que tubos metálicos, certo? Não possuem uma boa resistência a alta temperatura, porque eles podem derreter, eles podem desconformar. Estabilidade dimensional: uma hora você implanta a tubulação de uma forma, mas com o tempo ele já deforma dimensionalmente dizendo. Ele pode esticar, ele pode comprimir, ele pode dobrar. E um coeficiente de dilatação linear muito baixo, ou seja, facilmente ele dilata, certo? Temos os termoplásticos, que são os tubos de polivinil, certo? Que é o PVC. Temos o de polietileno, que é o de polietileno extrudado, como já citei na outra videoaula, que era para transporte de GLP doméstico. E temos o tubo de Teflon. E os termofixos, né? Esses dois tipos, os termoplásticos e os termofixos, são os tipos de tubos de materiais poliméricos. De maneira que os termoplásticos são os tubos de diâmetros menores. E os termofixos são utilizados como tubos de diâmetros maiores, que são os de epóxi. E por último temos aqui os tubos não metálicos, certo? Que são de cimento amianto, que é utilizado no esgoto, né? Temos o de concreto armado, que é usado para esgoto também, só que porém com diâmetros maiores. Temos o de barro, que é o de barro vidrado, que é utilizado para esgoto também, que são as famosas manilhas, né? Aquelas manilhas de esgoto. Temos os tubos de cerâmica e os elastômeros, né? Que são utilizados como mangueira, a nossa mangueira de casa, e os mangotes, que podem ser natural ou sintético, né? Que é o neoprene e os SBR. Certo, senhores? Então, com isso, nós encerramos a nossa segunda videoaula. Espero que essa parte de materiais tenha sido bem fixada na mente dos senhores, de maneira que qualquer dúvida que tenham, assistam o vídeo de novo. Conhecimento, senhores, nunca é demais, uma vez que os senhores queiram se tornar bons profissionais. Então, no mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.